Vamos saudar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos sabem, é muito bom quando eu posso estar aqui compartilhando com os irmãos da palavra de Deus. E como todos nós temos visto aí nos noticiários, o Brasil está atravessando um momento de muita tensão. Além da crise na saúde, na economia, estamos vivendo uma crise ainda mais acirrada na esfera política. Por conta disso, temos visto um confronto generalizado de opiniões, manifestações constantes, muito tumulto e diversas discussões nas redes sociais. Com todo este cenário de conflitos e disputas, eu sou motivado a refletir um pouco sobre esse tema, que é tão mal interpretado e às vezes tão ignorado, chamado política. Como os irmãos sabem, eu não sou político. Não sou candidato a nada, não faço parte de nenhum partido e nem tampouco estou aqui para fazer propaganda política para ninguém. Mas como ministro do Evangelho, eu entendo que eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, tanto em vivê-la quanto também em ensiná-la. E por isso eu estou aqui falando sobre esse assunto. Eu sei que eu não sou a única voz nesse assunto, eu sei que tem gente muito mais experiente para falar sobre isso do que eu. Mas mesmo assim eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição sobre este assunto. Então eu gostaria de apresentar para vocês 3 lições bíblicas acerca deste assunto. E no final eu queria encerrar fazendo um desafio para vocês. A primeira lição que a Bíblia traz para nós acerca desse assunto é que, como cristão, amados, nós devemos orar por todas as autoridades constituídas. Isto, o apóstolo Paulo nos ensina muito bem em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 1 e o 3, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, pois isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. É meu papel, amados, como cristão, orar por todos os homens, principalmente por aqueles que estão investidos de autoridade, independente se ele é ou não da minha preferência, se ele é ou não do partido em que eu votei. Como cristão, nós temos a responsabilidade de orar por todos os nossos governantes, para que possamos, assim como diz a própria palavra de Deus, viver uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Mas quando eu digo orar, amados, eu não estou falando desse orar religioso, daquela oração que a gente faz apenas para cumprir a nossa obrigação religiosa. Aquela oração que a gente faz, apática e indiferente, que de vez em quando a gente costuma fazer. Não estou falando dessa oração. A palavra de Deus nos manda a gente orar, amados, e orar com fé e com expectativa. Com a expectativa de que as coisas melhorem, de que as coisas deem certo. Porque, amados, como cristão, nós não torcemos para que as coisas deem errado. É triste, às vezes, ver gente torcendo e até lutando para que as coisas deem errado. Mas elas esquecem, amados, que quando as coisas dão errado, todo mundo sai perdendo. Independente se você é eleitor do candidato A ou do candidato B. Independente se você é religioso ou ateu, se você é santo ou ímpio. Como cristão, amados, nós não torcemos para que as coisas deem errado. Nós torcemos para que elas deem certo. Torcemos para que o nosso país ele possa prosperar, para que as pessoas possam viver dias melhores. Torcemos para que elas tenham mais educação, mais saúde, mais oportunidades de crescer na vida. Torcemos para que o Evangelho de Jesus possa alcançar a esses 4 cantos do país e que as vidas possam ser transformadas. Porque afinal de contas, amados, nós cremos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, conforme nos diz o Salmo 33, versículo 12. A segunda lição da palavra de Deus para nossas vidas, amados, é que nós temos um dever. Um dever de ser exemplo como cidadão. E para ficar mais claro o que eu estou dizendo, eu queria ler com vocês Romanos capítulo 13, versículo 1 até o versículo número 7, que diz assim: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem
foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Então faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, e a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Eu sei que é muito difícil a gente entender e viver esse texto à luz da nossa realidade política, mas, independente de, o nosso papel como cristão é sermos exemplo de cidadãos, obedecendo às autoridades e cumprindo as leis do nosso país. Claro, isso quando essas leis são justas e em concordância com a palavra de Deus, porque quando elas são contrárias, nos importa primeiro obedecer a Deus, do que aos homens, como nos disse bem o apóstolo Pedro na sua decisão diante do Sinédrio, em Atos 5, versículo 29. É óbvio que tudo que vai de encontro à nossa fé, que ofende a nossa consciência cristã, que restringe a nossa liberdade religiosa, deve ser protestado, deve ser combatido. Mas isso, amados, através dos mecanismos constitucionais legais, ou seja, através das representações políticas, de abaixo-assinado e às vezes também de manifestações públicas, mas conquanto que isso seja feito de forma ordeira e pacífica, porque afinal, amados, isso é um direito nosso, um direito como cidadão, como membros de um Estado democrático de direito, mas não podemos esquecer que o nosso principal papel aqui é ser um exemplo. Os cristãos costumam muitas vezes evocar Filipenses 3:20 para dizer que eles são cidadãos dos céus e com isso eles não têm responsabilidade com esta vida. Mas isso é um grande equívoco, irmãos, um erro brutal. Somos cidadãos dos céus? Claro que sim, mas também somos cidadãos brasileiros. Temos privilégios? Temos direitos? Claro que sim, mas também temos responsabilidades com o nosso país. Precisamos, amados, ser exemplo para que os ímpios possam ver o nosso bom procedimento e possam glorificar a Deus no dia da sua visitação, conforme nos diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. A terceira lição da palavra de Deus para nossas vidas é entender que o nosso principal compromisso é com os valores do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como seres humanos, amados, somos políticos por natureza, porque a política faz parte da nossa vida em sociedade, faz parte do nosso modus vivendi. Jamais seremos pessoas sem política, pessoas apolíticos, não vai acontecer. Porém, amados, é importante a gente entender que apesar da gente não viver sem a política, nós somos apartidários, ou seja, nós não temos e não defendemos políticos nem partidos. Defendemos, amados, valores, os valores do reino de Deus. Este é o nosso principal compromisso como cristão. E toda e qualquer pessoa, partido ou organização que se faz contrário a esses nossos valores, amados, que possam ser considerados anátema, ainda que se autodenominem cristãos. E para que você possa entender o que eu estou dizendo, eu queria destacar alguns pontos que têm sido bastante discutidos no meio político hoje e que, aos meus olhos, não condiz com os meus valores e nem tampouco com a minha fé. Por exemplo, a questão da pedofilia. Amados, para mim pedofilia não é doença, é crime e deve ser tratado como tal.
A questão do aborto, por exemplo. O aborto não é um direito da mulher. É um assassinato como qualquer outro. E também deve ser tratado como tal. A questão da ideologia de gênero. Perdoe-me os favoráveis, eu respeito a todos e não quero aqui desmerecer ninguém. Mas, infelizmente, à luz das Escrituras, eu não consigo concordar e nem apoiar essa ideologia. Porque acredito, amados, que Deus criou apenas homem e mulher. Tudo além disso é apenas consequência dos nossos pecados e das nossas escolhas erradas. Outra coisa, amados, que não condiz com a minha fé é essa tentativa da gente justificar o erro terceirizando a culpa. Por isso eu não concordo com essa ideia de que bandido é apenas vítima da sociedade. Não mesmo, amados. Ser bandido não tem a ver apenas com falta de oportunidade, mas tem a ver muito mais com escolhas pessoais erradas. Eu sei, eu não sou cego, eu sei que aqui no Brasil a vida não é fácil para muita gente. Muitas vezes ela é até injusta com alguns. Eu sei disso, mas isso não obriga ninguém, amados, a se tornar bandido. A situação difícil, a falta de recursos, a falta de educação não faz o bandido. O pecado, a concupiscência e o mau caratismo dele, isto sim, faz dele um bandido. José, o filho de Jacó, que o diga. Um jovem que tinha tudo para ser um marginal, mas escolheu ser um servo de Deus, mesmo quando a vida foi completamente desfavorável a ele. Em síntese, amados, o nosso compromisso não é com pessoas, não é com partidos, não é com organizações. O nosso principal compromisso é com os valores do reino de Deus. E tudo que seja contrário a esses valores, amados, precisa ser rejeitado por nós. Eu tenho visto muitos cristãos brigando e defendendo lados. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Mas, amados, nós somos cristãos e como cristãos nós somos apartidários. Nós não temos partidos. Nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós somos do alto. É de lá, amados, onde deve estar a nossa atenção. É lá onde os nossos olhos precisam estar fitos, no céu, no trono de Deus, na eternidade. Como cristão, amados, somos exemplos. Oramos pelo nosso país, obedecemos às leis, pagamos os nossos impostos, somos bons cidadãos da terra, mas o nosso foco não é aqui. O nosso foco, amados, está na eternidade. Outra coisa que me choca bastante é ver um monte de crente batendo no peito e se autodenominando comunista. Como se isso fosse algo surpreendente, algo de valor, como se isso fosse uma credencial, um mérito. Irmãos, isso não importa para nada, irmãos. Eu tenho visto, por exemplo, muitos jovens se dizendo apaixonados por esse comunismo ideal que se propõe a acabar com as injustiças e promover uma igualdade social. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, meu jovem, esse comunismo que você sonha, ele não é real. Se você ler um pouquinho mais de história e também de Bíblia, você vai perceber que comunismo e cristianismo não tem nada a ver. São coisas completamente diferentes. Ambos desejam coisas completamente diferentes, por isso eles não se misturam. Eu, amados, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou cristão. Porque eu creio, amados, que o único poder que pode mudar uma nação é o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. E esse poder, amados, ele não faz isso através da força nem da violência. Faz através da mudança do coração corrupto e mau do ser humano. Pois somente assim, amados, somente através dessa mudança de coração é que a gente vai poder viver uma sociedade mais justa e mais igualitária. E como eu disse lá no início, eu queria encerrar esse meu vídeo trazendo para você um desafio. Eu quero desafiar você a ser resposta de Deus para esta nação. Todos nós sabemos que estamos atravessando aí um tempo de crise. E diante desse quadro, amados, precisamos nos posicionar como igreja do Senhor Jesus. Orar, jejuar, ensinar a verdade, agregar e consolar as pessoas. Por isso, amados, não gaste seu tempo fazendo política. Respeite a opinião dos outros. Ore para que Deus abra os olhos das outras pessoas, mas não gaste seu tempo batendo boca nas redes sociais. Tem muito mais coisa para a gente fazer do que ficar batendo boca e discutindo sobre essas coisas. Eu quero encerrar trazendo à memória a promessa de Deus descrita
Em 2 Crônicas 7,14, que nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que esta seja uma realidade na nossa pátria amada, no nosso querido Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que Ele possa nos abençoar com toda sorte de bênção. Espero poder ter ajudado você de alguma forma. E a minha oração é que Ele te abençoe em tudo. Por isso, fique com Deus e a gente se encontra na próxima, se Deus assim nos permitir. E não esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar as notificações.